eu vou me dirigir para a mesa ali e, desde já, passo a palavra para a sua apresentação de 15 minutos, mais 10, senhor Miguel Bonier. Bom dia. Eu quero, primeiramente, parabenizar o Tribunal de Contas, em nome aqui do relator, o conselheiro Hanna, pela organização desse evento. É extremamente importante. E dizer que é uma honra poder participar como integrante da área técnica, especializada em previdência desse tribunal, em continuidade a um trabalho que já vem sendo desempenhado internamente há mais de 8 anos, em defesa da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência. Nós, os auditores de controle externo, nós possuímos direito à estabilidade no serviço público, muito importante para proteger o servidor e o interesse público contra opiniões partidárias ou pressões políticas. Nossa atuação deve sempre se pautar na independência funcional, no profissionalismo e na imparcialidade, para defender a coletividade de interesses privados ou de terceiros. É com base nesses princípios profissionais que a área técnica especializada consolidou, ao longo dos últimos 8 anos, em uma construção coletiva e muito bem fundamentada, a necessidade do estabelecimento de um parâmetro mínimo para a poupança em regimes operados em regime financeiro de recapitalização, em situações muito especiais de ausência de cobertura mínima de provisões matemáticas de benefícios concedidos. O nosso posicionamento técnico ele é muito razoável e ponderado, pois estamos defendendo o equilíbrio de um sistema que envolve diferentes partes e diferentes interessados. Defendemos o RPPS e a necessidade de equacionamento do seu déficit atuarial, através da formação de ativos garantidores do plano de benefícios. Mas também pensamos no menor esforço possível por parte do ente patrocinador, tanto no curto como no médio e no longo prazo, evitando impactos negativos na sua capacidade de pagamento e no resultado dos seus indicadores fiscais. Em resumo, defendemos um sistema suave e equilibrado para o ente e para o RPPS, assim como a Previdência deve ser. O tempo está passando e a situação está ficando cada vez mais difícil para os regimes de previdência. A Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, divulgada agora em 2023 pelo IBGE, reafirma que a população nacional está apresentando um constante envelhecimento, em meio a um processo de mudança na estrutura etária da nossa população. Esses dados estão alinhados com tendências apresentadas pelas projeções atuariais dos RPPS, que sugerem que um grande aumento de despesas previdenciárias nos próximos anos, alcançando o pico já na próxima década. Para enfrentar esse pico de despesas previdenciárias, precisamos garantir a formação de uma poupança nos regimes de previdência, com base em um valor mínimo acumulado em cada exercício financeiro, evitando que o ente patrocinador tenha dificuldades muito maiores no futuro e um futuro breve. A capitalização dos RPPS e a formação de uma poupança para pagamento futuro de benefícios previdenciários decorre da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, um princípio basilar que pretende garantir o equilíbrio de curto e longo prazo, tornando o sistema muito mais sustentável. Esse princípio está posicionado no artigo 40 da Constituição Federal. Desde a publicação da Emenda Constitucional número 20, ou seja, há mais de 25 anos, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial está inserido no artigo 40. Além disso, ele também está refletido no artigo 1º da Lei 9717, de 98, assim como no artigo 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos os principais instrumentos normativos aplicáveis a esse princípio. Porém, desde o seu surgimento no ordenamento jurídico, o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial
tem tido muita dificuldade para se concretizar e garantir a sustentabilidade dos regimes de previdência. No Estado do Espírito Santo, a maioria dos regimes de previdência não segregados adotou seu plano de amortização em 2009, logo após a edição da portaria do Ministério da Previdência 403, de 2008. No entanto, por mais incrível que pareça, o crescimento dos ativos garantidores constituídos nesses regimes capitalizados é inferior ao crescimento dos ativos dos regimes que optaram pela segregação de massa, ainda que o modelo de segregação seja considerado menos favorável para o alcance de um regime equilibrado atuarialmente. Então, mesmo adotando os parâmetros gerais estabelecidos pela Portaria 403, posteriormente atualizada pela Portaria 464, de 2018, e mais recentemente pela Portaria 1467, de 2022, a chamada Superportaria da SPREV, os regimes em capitalização ainda apresentam grandes dificuldades para a formação dos seus ativos garantidores, uma poupança que visa equilibrar atuarialmente os RPPS capitalizados. Nós, do NPPrev, acreditamos que essa dificuldade de capitalização e formação de poupança nos regimes em capitalização decorra, em especial, da utilização indevida de rendimentos financeiros e recursos do plano de amortização para pagamento de benefícios previdenciários do exercício corrente, prejudicando a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Percebemos que, até hoje, ainda existem muitas dúvidas sobre a forma de apuração do equilíbrio financeiro, aquele equilíbrio de curto prazo do fundo em capitalização, pois a legislação previdenciária ela não estabelece limites claros, ela não estabelece critérios objetivos para a acumulação de reservas em regimes capitalizados que possuem elevado déficit atuarial, prejudicando o alcance de resultados concretos. Mesmo após 25 anos da adoção do equilíbrio financeiro e atuarial, após a edição da Emenda Constitucional número 20, ainda nos deparamos aqui no Estado do Espírito Santo com planos capitalizados que não conseguem formar uma poupança em velocidade superior à inflação, ou, quando conseguem, o crescimento é inferior ao percebido em planos operados em repartição simples. Vejamos a evolução de reservas e a formação de reservas nos 8 maiores regimes de previdência segregados e não segregados do Estado do Espírito Santo. Aqui a gente tem uma série de 2013 a 2022 e os municípios estão ordenados de acordo com o nível de capitalização, o tamanho do ativo garantidor. Né? É uma formação de reserva nos últimos 10 anos. A gente consegue perceber que os municípios segregados, a gente que estão com o nome em preto, né? A gente tem Vitória, Vila Velha, Cariacica e Linhares, tiveram um crescimento de 240% a 1.012%. Né? Vila Velha está encabeçando esse crescimento, a gente vê como que as colunas têm um crescimento mais acelerado. Né? Cariacica teve um crescimento de 495% nesse período, Linhares 338% e Vila Velha e Vitória 239%. Mas os municípios não segregados, eles têm tido uma dificuldade maior, com exceção do município de Itapemirim, que teve um crescimento de 477%. Esse município de Itapemirim ele tem um diferencial, que ele já possui ativos para cobrir a provisão matemática de benefício concedido. Isso faz com que ele tenha uma acumulação de reservas mais sustentável. Mas os demais municípios, né, de Serra, Cachoeira, Itapemirim e Aracruz, que têm tido constantes insuficiências financeiras apuradas nas suas prestações de contas, eles têm tido muita dificuldade de se capitalizar. Cachoeira de Itapemirim é o único que tem um crescimento aproximado com o município de Vitória. Mas Aracruz e Serra, em especial, ficaram bem abaixo. Né? Serra, em particular, teve um crescimento de apenas 82% no período, enquanto a inflação do IPCA acumulado foi de 71%. Isso quer dizer que, praticamente, o ativo garantidor não teve um crescimento real. Além disso, a gente vê que a Serra, né, no início da série, em 2013, tinha um ativo garantidor aproximado com o de Vitória, em primeiro lugar. E já foi ultrapassado por Vila Velha, até os dados aqui em 2022. Eu olhei agora, em 2023, ele também já foi ultrapassado por Cariacica, está em vias de ser ultrapassado por Linhares. Além disso,
Aracruz e Cachoeira Itapemirim também foram ultrapassados durante esse período por Cariacica e Linhares. É por esse motivo que, ao longo desses anos de atuação da área técnica na apuração do equilíbrio financeiro dos RPPS em capitalização, que o critério técnico considerado mais adequado para a formação de poupança previdenciária corresponde à restrição no uso de 1. Rendimentos financeiros e 2. Recursos do plano de amortização. Nesse momento, é muito importante deixar claro que a tese que está sendo defendida aqui hoje, baseada no entendimento técnico já amplamente adotado nas prestações de contas aqui do nosso tribunal, se aplica exclusivamente aos RPPS em capitalização que não possuem ativos garantidores para cobertura de provisões de benefícios concedidos. Portanto, a metodologia não envolve 1. Os fundos financeiros dos RPPS com segregação de massa, operado em repartição simples. E 2. Os fundos capitalizados que já possuem ativos suficientes para cobrir a provisão matemática de benefícios concedidos. A adoção dessa metodologia restringe muito a aplicação desse critério que está sendo defendido. Segundo dados das avaliações atuariais encaminhadas na PCA de 2022, dos 35 RPPS existentes no Espírito Santo, apenas 18 deles seriam afetados pela necessidade de capitalização de rendimentos financeiros e recursos do plano de amortização. Somente aqueles regimes em capitalização que não possuem cobertura de provisões de benefício concedido. Além disso, com base nas análises técnicas da PCA 2021, desses 18 regimes capitalizados que não possuem cobertura para provisão de benefício concedido, apenas 7 não foram capazes de atender ao critério técnico, demonstrando que a maior parte desses regimes já se esforça para acumular os rendimentos financeiros e os recursos do plano de amortização. Caso o entendimento técnico seja alterado, esses 11 regimes que estão fazendo o dever de casa podem regredir e passar a descumprir e utilizar esses recursos destinados à capitalização. Dito isso, vamos passar para a defesa dos argumentos técnicos relacionados à restrição no uso dessas duas receitas, os rendimentos de aplicações financeiras e os recursos do plano de amortização. Primeiro, com relação aos rendimentos de aplicações financeiras, quero enfatizar que não deve ocorrer o seu consumo na fase de acumulação de reservas, ou seja, antes da fase de concessão dos benefícios. Isso pode ser observado através da curva de acumulação de reservas do regime em capitalização, que foi extraída do modelo atuarial exposto na imagem. Vejam que o servidor ingressa no plano no início da curva e passa a contribuir para a acumulação de reservas em conjunto com o ente patrocinador, formando uma poupança que irá subsidiar o pagamento do benefício no futuro. Quando a curva alcança o pico de acumulação de reservas, o servidor se encontra na idade de aposentadoria e passa a receber o benefício. Somente a partir desse momento se inicia a utilização dos rendimentos de aplicações financeiras, somente após a fase de concessão do benefício. Dessa forma, a fase de concessão corresponde ao marco inicial para a utilização dos recursos de aplicações financeiras. Além disso, os rendimentos financeiros e aplicações financeiras ainda possuem uma função muito importante relacionada à preservação do poder de compra da moeda. O plano capitalizado, que consome integralmente suas receitas financeiras, ainda na fase de acumulação, não é capaz de garantir a cobertura do aspecto inflacionário. Assim, ao final do exercício, ainda que o regime tenha alcançado o equilíbrio entre receitas e despesas, na forma fria, como está posta na portaria 1467, 2022, mantendo os ativos garantidores do início do exercício, na verdade, ele estará reduzindo o montante total dos seus investimentos, pois não possuem o mesmo poder de compra do início do exercício diante de uma economia inflacionária como a nossa. Dando sequência com relação à restrição do uso de recursos do plano de amortização, seja com base em modelo de aportes atuariais ou alíquotas suplementares, eles também não podem ser utilizados enquanto o regime capitalizado estiver em uma fase muito incipiente de formação de reservas, com ativos garantidores insuficientes para a cobertura de provisões de benefícios concedidos. A vinculação desses recursos é garantida pelo artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial
porque a legislação local aprovada pelo ente estabelece como parâmetro mínimo para o equacionamento do déficit o repasse do plano de amortização e a acumulação de reservas para a cobertura do passivo atuarial. Sob o aspecto meramente atuarial, o plano de amortização ele deve cobrir parte do custo passado da provisão de benefício concedido e da provisão de benefício a conceder, quando não constituídos os respectivos ativos garantidores. Assim, teoricamente, parte do repasse do exercício poderia ser utilizado para pagamento dos benefícios e parte deveria ser poupada e capitalizada. Além disso, nesse modelo atuarial, as alíquotas normais deveriam ser suficientes para formar reservas. No entanto, sob o aspecto legal e operacional, mais com uma visão de curto prazo, considerando que as alíquotas de custeio normal, as alíquotas patronais e de servidores, elas já estão sendo integralmente consumidas por pagamento de benefícios, sem garantir formação de reserva nesses regimes capitalizados em desequilíbrio. E também, como o plano de amortização ele não separa a parte que seria aplicável à provisão de benefícios concedidos e a parte aplicável aos benefícios a conceder, o parâmetro técnico para autorizar a utilização desses recursos passa a ser, segundo o nosso entendimento, a formação mínima de ativos garantidores para a cobertura de provisões matemáticas de benefícios concedidos. Para nós, da área técnica, não existe motivo razoável para justificar a aprovação de uma lei local que visa equacionamento do passivo atuarial, mas permite a utilização irrestrita desses recursos sem a constituição mínima de ativos garantidores, especialmente em situação de elevado risco atuarial, quando o regime não possui ativos para a cobertura de benefícios que já foram concedidos e ainda consome todos os recursos do custeio normal. Seria como criar um plano em capitalização que funciona como plano em repartição simples, ou seja, é uma prática totalmente inadequada. Por fim, eu quero apenas registrar que a nossa interpretação técnica saiu bastante fortalecida após a edição da nota técnica do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, número 7, de 2023. Ela estabelece critérios muito mais restritivos para a constituição de ativos pelos regimes em capitalização quando não possuem cobertura integral da provisão de benefícios concedidos. Acredito que ainda poderemos evoluir mais com os entendimentos aqui do Tribunal de Contas do Espírito Santo, mas precisamos pavimentar um alicerce mínimo para a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes de previdência do nosso Estado, em benefício da sustentabilidade dos regimes de previdência e também do equilíbrio fiscal dos entes patrocinadores. Deixo ainda essa frase falsamente atribuída a Abraham Lincoln. Acho que ela contribui muito para o nosso debate. Não criarás prosperidade se desestimulares a poupança. Não criarás estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades financeiras se gastares mais do que ganhas. Muito obrigado pela atenção e desejo um ótimo dia a todos.